Teria um número, assim, número básico de sessões para o autismo, o TDAH ser descoberto, ser encontrado na pessoa? Sim, então, na avaliação, né, como eu pontuei para você, a gente determina, porque a avaliação, ela tem um início, um meio e um fim, né? Então, assim, quando eu recebo casos para avaliar TDAH ou autismo, a gente determina, sim, né, essa quantidade de sessões, em média ali de 6 a 8 sessões, do começo da avaliação, desde a entrevista de anamnese até a entrega do laudo. Nesse processo também é importante que o profissional tenha o acesso à criança em diversos contextos. Então, eu faço, por exemplo, a visita na escola, porque no ambiente clínico eu estou em um ambiente que é controlado. Muitas vezes é só o terapeuta e a criança. Então, às vezes, a criança responde muito bem a adultos, mas na relação com os pares, né, com outras crianças, é onde falha. E na vivência natural da criança, onde é que eu vou observar isso? Na escola. Então, é importante fazer essa visita escolar para ter esse olhar direcionado ao ambiente natural da criança. E aí, com essas sessões, né, específicas, a gente consegue sim fechar o diagnóstico. Porém, eu digo também, né, que é importante que essa família passe por uma avaliação com os outros profissionais. A gente trabalha muito com uma equipe, né? Inclusive, eu tenho uma clínica nesse formato, né, de equipe multidisciplinar, porque tem o olhar da fono, tem o olhar da psicomotricista, tem o olhar da psicopedagoga, então, assim, da nutricionista. São diversas áreas, mas que esse sujeito ele vai estar inserido. E o autismo vai falhar, vão existir falhas nessas áreas e que eu preciso do suporte desses meus colegas, né, das minhas colegas, para fazer essa análise mais detalhada, para que o tratamento ele seja adequado. Até porque o viés do tratamento, tanto do autismo quanto do TDAH, é pautado em cima de uma equipe multidisciplinar. Sim, nesse caso aí são entre 6 a 7 sessões. Isso, uma base, né? Às vezes passa um pouquinho, dependendo da criança, mas a nossa média, assim, no período da avaliação é esse tempo mesmo. E como seria as sessões? É semanalmente, mensalmente? É As como? sessões, elas são realizadas semanalmente, né? Tem uma duração aí média de 1 hora, mais ou menos. E tanto é proposto as questões dos testes, né? Porque os testes eles são mais estruturados. Então, qual é o grande desafio, muitas vezes, de lidar com a criança? A rigidez ou não aceitar fazer aquele teste. Mas eu preciso daquele dado. Então, eu tenho que tornar esse teste o mais legal possível, eu tenho que tornar em forma de jogo, ou eu faço combinados com a criança. Olha, gente, né? O meu espaço ele é um espaço muito lúdico, porque você trabalhar com criança, você precisa dessa ludicidade. Né, o acesso deles mesmo, né? Então, assim, eu trabalho com jogos e né, assim, a escolha desse material, eu deixo de livre acesso, porque a gente faz um tempo determinado. Eles têm um tempo para a gente brincar, conversar, né? Eu também estou avaliando. Nesse momento, não é só o brincar pelo brincar. Então, toda a minha proposta de jogo, ela tem um olhar para avaliação. Então, como é que essa criança lida com frustração? Como essa criança lida com o tempo de espera? Como essa criança vai lidar com a rigidez, né? Com a flexibilidade, na verdade, quando foge do que é do controle dela. Então, é um olhar muito voltado para essa avaliação através dos jogos, né? Os jogos, eles são, sim, instrumentos na avaliação. E, obviamente, né, os testes como um padrão mais estruturado, né? Onde eu consigo mensurar dados. Então, nesse caso, esses jogos seriam tipo um teste de comportamento. E só uma observação, né, mais comportamental ali para observar esses detalhes. Que para a criança é só uma brincadeira, mas para a gente o brincar é papo sério. É.